Rádio Rio de Janeiro, na internet com você. A partir de agora, uma palestra, um bate-papo em forma de entrevista. Ligue e participe. No ar. Falando de Espiritismo. Coordenação e apresentação, Marta Batista. Queridos amigos ouvintes, paz e saúde a todos. Nós estamos juntos, mais uma vez, com o programa Falando de Espiritismo, que tem por objetivo principal levar a orientação doutrinária espírita a todos aqueles que sintonizam a emissora da Fraternidade. Lembrando que o nosso programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às 15 horas, normalmente ao vivo, mas hoje, em função do feriado de Carnaval, ele está sendo levado ao ar gravado. Bem, ele apresenta ainda 3 horários de reprise: às segundas-feiras, às 4 horas da manhã, às sextas-feiras, às 2 horas da manhã e aos domingos, às 5 horas da manhã. Esse programa tem por objetivo atender a toda a comunidade espírita, mas em especial aqueles que de alguma forma estão impossibilitados de chegarem às casas espíritas. Aqueles que estão privados da liberdade, aqueles que estão presos a um leito nos hospitais ou ainda em seus lares, e aqueles que se adaptam a uma nova situação de prova, a da privação da visão. Então, a Rádio Rio de Janeiro firma esse compromisso com todos vocês, amigos ouvintes, e leva o banquete doutrinário espírita a todos indistintamente. Bem, agora vamos apresentar o nosso amigo querido que está aqui nos revisitando, esteve conosco semana passada e, como uma alegria muito grande, ele está novamente conosco. Quem está aqui é Jorge Medeiros, que vai falar sobre um tema muito importante e que precisa ser melhor entendido no movimento. Ele vai falar sobre a introdução à filosofia espírita. Tudo bem, Jorge? Tudo bem. Boa tarde, Marta. Boa tarde, amigos ouvintes. Que a paz do Mestre Jesus seja presente em nossos corações. Que assim seja. Bem, Jorge, antes de nós começarmos, eu gostaria que você falasse para aqueles amigos ouvintes que estão sintonizados com a emissora um pouquinho sobre as suas atividades no movimento espírita, para que eles possam conhecê-lo, aqueles que ainda não o conhecem, e saber também, caso você esteja ligado a alguma casa espírita, um novo endereço que eles possam buscar. Eu sou do Centro Espírita Irmã Clara, na Penha, Rua José Maria, número 20. Lá a gente faz de tudo um pouco, né? Centro pequeno. E no movimento espírita eu participo também de movimento jovem, de Comerge. Participo também do 17º CEU, da área de educação, que compõe o Reunir 7, que são 5 CEUs, o 14º, 19º, 20º, 23º e o que eu pertenço, que é o 17º. O evento que nós divulgamos aqui ano passado, que foi o Jovem Protagonista, sim, que foi um evento do 17º CEU. Esse ano vai ser um evento do Reunir 7, que são esses 5 CEUs que vão se reunir. E vamos fazer essa atividade de novo, de dar aos jovens a oportunidade de apresentar qualquer trabalho, qualquer coisa que o jovem queira apresentar em relação à doutrina, dando espaço para o jovem. Palestra, mesa redonda, peça, poesia, o que ele trabalha, os artigos,
o que o jovem quiser trazer, nesse dia tem espaço aberto para eles. Vai ser no dia 7 de setembro, lá no Principiantes de Boa Vontade, em Ricardo de Albuquerque. Certo. Mas sempre com viés espírita, sempre. Né? Ou melhor, não me expressei bem. Claro, o viés espírita é óbvio. Na verdade, um viés doutrinário, né? Sim. Muito bem. Todas as nossas ações, elas têm por base as obras fundamentais da doutrina espírita. Então, o jovem vai trazer se for um artigo, nós vamos apreciar o artigo, dar o nosso parecer segundo a doutrina espírita e, se tiver que fazer alguma alteração, algum ajuste, e depois ele apresenta naturalmente, né? Que ótimo. Que é um sonho que eu acho que eu gostaria um dia de que nós pudéssemos fazer um evento assim bem amplo nesse sentido nacional, de dar aos jovens essa oportunidade, né? Não que às vezes no centro ele é apenas o braço físico, né? É verdade. Bom, então vamos lá. Isso, essa reflexão que nós vamos fazer aqui, esse estudo, está diretamente ligado, porque a introdução à filosofia espírita é exatamente entender o que é a filosofia espírita. Exato. Nós, do movimento espírita, nós usamos muito algumas indicações dos espíritos e alguns conceitos apenas como frase de efeito, né? Então, o espiritismo é ciência, filosofia e religião. Se formos estudar de forma filosófica o sentido de que os espíritos falam, realmente ele é ciência, filosofia e religião. Mas o sentido de religião que os espíritos trazem, que Kardec traz, é diferente do sentido usual, que nós vamos falar sobre isso também. Então, não é simplesmente repetir, nós temos a fé raciocinada, não. O espiritismo preconiza a fé raciocinada, mas o espírita ainda não tem a fé raciocinada. Nós ainda somos devotos de espírito, mitificamos médiums, supervalorizamos trabalhadores e diretores de instituições, achando que a pessoa, por estar numa instituição com grande número de pessoas, ela é uma pessoa iluminada. Ela é uma pessoa que tem responsabilidades. Iluminada é outra questão, que aí compete a Deus. Então, mas essa visão, que é uma visão usual, que as pessoas porque não entenderam ainda a doutrina espírita. Então, começando exatamente para refletir sobre essa questão da introdução à filosofia espírita, o Kardec traz aqui no que é o espiritismo. O espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. E aí, Kardec não simplesmente cita, ele explica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Então, aí está a ciência espírita. Não é falar de física, quântica, química, essas coisas que tem por aí, desses modismos também, né? Que hoje em dia, estava vendo um artigo de um conhecido dizendo que hoje em dia as pessoas, para ficar bonito, botam neuro isso, neuro aquilo. Então tem neurodieta, neuro não sei o que, parece que é moderno. E em relação à física quântica, a mesma coisa, né? Não sei o que quântica, era quântica, cura quântica. São falácias que de quântica muitas vezes não tem nada, só o nome. Então, e as pessoas acham que entendem física quântica, como é uma coisa muito difícil. Eu acho difícil. Sendo professor de física. Sou professor de física e acho difícil. E tem gente que não estudou física e acha fácil. Então, é um direito que ela tem. Sim, né? São espíritos superiores, exatamente. Com certeza. E saem colocando nomes, né? Então, aí está a ciência espírita. Estudar essas relações, analisar mensagens, conversar com o espírito, questionar, saber por quê, como e onde, etc. E o que Kardec fez, né? Exatamente. Kardec inaugurou e estabeleceu a ciência espírita. E aí ele vem explicando. E como filosofia compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Então, as relações entre nós e os espíritos têm uma consequência moral. Que consequência moral é essa? São vários princípios, vários ensinos, várias explicações sobre a natureza humana, de onde nós viemos e para onde nós vamos, e isso tem consequências morais. Essas consequências morais que o Espiritismo
chega a essas conclusões, não é a moral das outras religiões, é a moral espírita, que também é muito confundido por aí, né? Então, aqui já começamos a entender isso. E aí vem uma outra questão, que é aprender de forma não sistemática. A pessoa lê uma passagem das obras fundamentais e interpreta o conceito usual. Isto é, um exemplo, alguma passagem, religião. Ela aprendeu na escola ou em vários lugares a definição de religião. E ela vai usar aquela definição. Então, religião é religar o homem a Deus, vem do verbo religar e etc. Para a doutrina espírita, a definição de religião não é essa. Nesse sentido, o espiritismo não é religião. Porque essa ideia de religião tem sacerdote, tem culto, tem vestimentas especiais, tem hierarquia, etc, etc. Paramentos, exatamente. O espiritismo não tem nada disso. Então, onde é o espírito? Qual é a definição espírita de religião? Kardec define lá em 1868. Religião é o religar, o religar entre os seres, nos ligarmos uns aos outros. Então, onde dois ou mais estiverem reunidos, lá eu estarei com ele. É esse sentido de religião, a fraternidade universal. Então, a religião acima das religiões, porque ela não está limitada a um templo, ela está limitada às questões morais que nós temos um para com o outro responsabilidades. Então já muda muito. Com certeza. Né? Então olha a importância de se entender profundamente a filosofia espírita. Outro erro que nós cometemos também é de usar, às vezes, conceito de dicionário. O dicionário é importante. Aquela pessoa que quer estudar, ela deve pegar o dicionário e ler o dicionário. Mas não pegar a definição do dicionário, que às vezes o próprio dicionário ele é tendencioso. Claro. Uma vez eu estava lendo num dicionário e estava escrito assim, Santíssima Trindade, Espírito Santo. O Espírito Santo preste atenção, o Espírito Santo é a terceira pessoa de Deus, alguma coisa assim, né? E aí eu fui em Espiritismo. Espiritismo seria... O Espírito Santo o Espiritismo seria. Quer dizer, o próprio autor já está... Isso aqui eu tenho certeza, aquilo lá não... né? Condicional. Então, para a gente ver que são pessoas que escrevem. E às vezes, algumas expressões... a gente gosta de fazer essa brincadeira quando a gente faz algumas formações, né, nos centros espíritas, e a gente bota algumas palavras que aparecem nos textos, né, das obras fundamentais. Um deles é medrar. E a gente pergunta, está aqui no texto, medrar, onde as almas medram, etc. A pessoa, o que é medrar? A maioria, não, medrar é ficar com medo. E não é esse sentido. Quer dizer, se eu, pelo menos, se eu não sei nem o sentido do dicionário, eu estou supondo que eu sei, tiro a minha conclusão e a partir dali já vou criando várias coisas. Com uma definição totalmente equivocada. Exatamente. Né? Então, o dicionário é importante, mas não ficar preso ao conceito de dicionário. Até porque a gente sabe perfeitamente que a perspectiva do dicionário é sempre de ordem material. Exatamente. Né? Então, nós precisamos ver daquelas 20, 30, 40 definições que tem lá elencadas, qual que converge com o espiritismo. Às vezes só converge uma. Isso aí. Né? Então, você muito mais do que eu, né, que é dessa área, sabe que é importante que a gente tenha o dicionário, mas que a gente não fique preso à definição, que às vezes a própria definição vai de encontro àquilo que a gente... vai desconstruir a nossa filosofia. Exatamente. Um exemplo, quando nós falamos... que a definição que está no Livro dos Médiuns de espírita exaltado também, a gente pergunta o que é o espírita exaltado. As pessoas, o espírita exaltado é aquele que fala alto, é aquele, né, que está esbravejando, quer dizer, porque ela, para ser exaltado, é aquela pessoa que se exalta, né? Só que a definição espírita de exaltado é exaltado na fé. Isso. São aquelas pessoas que acham que para propagar o bem tem que achar que tudo é bonito.
não avalia, não avalia analisa, nada, né? Exatamente. Então acha tudo bonitinho, o mundo é o fantástico mundo, né? Aquela mundo... Excesso de credibilidade. Isso, exatamente. O Kardec diz que esse tipo de pessoa é muito menos apta a divulgar a doutrina espírita porque ela não tem critério nenhum. Então ela não é capaz de convencer, porque ela acredita em qualquer coisa. Então... e até mesmo, né, pela inocência, né, ela às vezes pode ser até um elemento prejudicial à doutrina. Exatamente. Né? Porque vai falar de coisas que são fruto de devaneios da exaltação. Exatamente. Né? E que não tem nenhum compromisso com a verdade. Isso, vai chegar naquela ideia de que, como eu já ouvi, quem está no centro espírita está protegido, porque os espíritos do mal não entram no centro espírita. Essas coisas assim, infantis, né? De que Deus é uma babá, que os religiosos ele toma conta de forma especial, que faz acepção de pessoas. Basta que você tenha aceitado que você não é nada disso. Né? Então, no livro dos médiuns, lá no capítulo do método, no item 28, para quem quiser pesquisar, está lá Kardec explicando o que é um espírita exaltado. Né? Então, não basta simplesmente pegar uma definição. A gente tem que ler o texto, refletir sobre esse texto, para poder entender melhor o que está sendo fundamentado ali. Então, isso é entender a filosofia espírita, isso é começar a se introduzir no pensamento da filosofia espírita. Como eu já falei, né, a definição de religião, isso causa até brigas, porque eu conheço pessoas que lutam ardentemente para dizer que o espiritismo é religião, mas não diz qual é o sentido. Tem gente que luta ardentemente para dizer que o espiritismo não é religião, mas também não explica. E na verdade a questão não está em sim, sim, não, não, e sim qual é o significado que se dá à palavra religião. A doutrina espírita definiu a religião desta forma. É a definição que as igrejas e os templos dão? Não. Então não é esse tipo de religião. Então, por esse aspecto, o espiritismo não é religião. Agora, no sentido que os Kardec e os espíritos formulam da ligação que nós devemos buscar entre nós mesmos, e as consequências morais disso, né? Ele é religião. E não só é religião, ele é a religião. Exato. Porque é o futuro da humanidade. É verdade. Então é uma visão mais ampla, mais adulta da coisa. Não simplesmente não tem mais homem de Deus, não tem mais aquele que é o escolhido para fazer isso ou fazer aquilo. Todos nós temos as mesmas responsabilidades. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Verdade. Que ele nos abre uma era de relação mais adulta com a espiritualidade. A gente ainda está na visão infantil de que não, o médium tal, Deus nunca ia deixar ele ser enganado. O espírito tal, ele encarnou em tal lugar na época de Jesus, ele nunca vai errar. Erra também. Então, mas se ele erra, e agora? E agora a gente corrige. Se a gente conhece, conseguiu enxergar, a gente corrige. Ah, mas ele era muito bom, isso que bom para ele. Ele vai estar colhendo os frutos da sua bondade. Agora, um erro é um erro. Como diz um grande palestrante espírita, uma vez assistindo uma palestra, ele falou, né? Uma coisa... Foi o Divaldo Franco. Ele falou, uma coisa boa não se torna ruim porque veio de uma má boca. E uma coisa ruim não se torna boa porque veio de uma boa boca. Né? Então o erro é o erro. E o acerto é o acerto. Não importa de onde veio. Nós espíritas temos que saber lidar com isso. E nós espíritas temos essa obrigação de nós lutarmos e estudarmos para saber o que é acerto e o que é erro. E Deus, na sua infinita bondade, por intermédio de Jesus e dos espíritos guias da humanidade, nos deu a doutrina espírita, que é esse portal, essa pedra de toque que vai fazer com que a gente saiba separar do ponto de vista espiritual o que convém do que não convém. E aí sim, quando eu consigo me apoderar desse pensamento, eu me torno um bom leitor.
Porque aí eu sei analisar, avaliar e dar o devido desconto. Algumas obras a gente dá uns 5% de desconto, outras a gente dá 80%, outras a gente dá 50% e tem outras que a gente faz uma queima de estoque. Mas isso aí, infelizmente... ocupou um pouco o nosso tempo, mas não... Quer dizer, essa emancipação, né, é que seria, acredito, aquilo que Jesus falou, né? Conhece a verdade e ela vos libertará. Exatamente. Né? Sob essa perspectiva. É isso aí. Né? De maturidade e de autonomia espiritual, né? Exatamente. É que a liberdade, né, até a própria filosofia, do ponto de vista materialista, né, teceu e tece até hoje inúmeras reflexões sobre a questão da liberdade. Né? Tem até um grande filósofo chamado Erich Fromm, que era também, se eu não me engano, um psiquiatra, que fala, né, o medo à liberdade. Então, quando ele fala, realmente, a gente sente que é isso, né? Ainda temos o medo, né, da liberdade. Então, não sabemos o que fazer com ela. E acabamos aceitando aqueles estereótipos do passado por medo de aprender e começar a agir adultamente, né? Exatamente. E aí, se eu não tenho conhecimento dos princípios, eu começo a achar, né? Achar coisas e inventar coisas também. Quando eu começo a entender melhor os mecanismos pela ciência espírita, eu deixo de ficar inventando coisas, eu vou mais simples. Né? E essa invenção, essa criatividade, podemos assim dizer, né, não é fruto de maldade. Não, claro que não. É de exaltação. De exaltação, é isso aí. Como Kardec fala. É isso. Né? Quer dizer, a pessoa fica tão empolgada, meu Deus, o espiritismo é lindo, é maravilhoso. Puxa, está me revelando coisas que eu sempre tive dúvidas, mas só que em vez dele ficar feliz e gostar e mergulhar no estudo para poder reproduzir de forma correta, ele vê de uma forma romanceada. Isso. Né? E aí, então, aquela forma mais romântica, e ele fica, então, exaltado e fala coisas que são impropriedades. Os né? romances, como você lembrou, eles têm um lado positivo e um lado não tão bom. Sim. O lado positivo é que essa questão das consequências morais, elas ficam bem claras. Isso. A gente se envolve, aquela história, são casos, etc. Agora, por outro lado, nos induz a pensar menos. As pessoas tendem a achar que leu naquele romance... Porque vem pronto. Porque vem pronto, exatamente. Não faz a gente inferir as coisas, né? Refletir, confrontar as ideias. Mas se nós estudarmos, né, de forma acurada, de forma perseverante, séria, como está lá no item 8 do Livro dos Espíritos, na introdução, com certeza nós poderemos ler qualquer romance. Qualquer romance. Né? Porque como qualquer obra. Isso, porque saberemos distinguir e discernir o que é bom e do que é ali digamos assim, um apêndice ficcional, que às vezes não é por maldade, o espírito lança aquilo até como um recurso literário. Isso, né? Isso aí. A ideia é isso. Romance é obra de ficção. Então, ali está romanceada a situação. Mas a definição, vamos dizer assim, mais pura, mais direta, aí tem que ser uma obra não de romance, uma obra filosófica, como são as obras fundamentais da doutrina espírita. Outro exemplo que a gente pode tirar em relação a essa questão das definições é a definição de virtude. Nós poderíamos procurar no dicionário a definição de virtude, mas o próprio Espiritismo, ele define o que é virtude segundo o Espiritismo. Então está lá a definição no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 8, que diz: a virtude no mais alto grau são todas as qualidades essenciais do homem de bem. Interessante, né? Então, o que é virtude para os espíritos? São as qualidades essenciais do homem de bem. E aí, então, eu preciso ser um homem de bem para poder ter virtudes. Bom, mas o homem de bem é aquele que trabalha, paga seus impostos, cria seus filhos. Não é esse homem de bem. É o homem de bem que está definido na doutrina espírita. Exato. Né? E aí está lá, o homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. É verdade. É bem diferente. É bem diferente. Sim, porque nós sabemos que a lei humana,
né? Ela não atende. Exatamente. Né? Aquilo que a lei divina demanda. Exatamente. Né? Por isso que tem um item inteiro falando sobre o homem de bem. E logo depois, Kardec, como um grande pedagogo, coloca os bons espíritas, que diz, né, o espiritismo bem sentido, bem compreendido, sobretudo bem sentido, leva a esse homem de bem. Isso aí. Isso mesmo. Bom, nós estamos ouvindo Meditação de Thaís. Olha, Jorge, incrível, inacreditável, né? Entramos aqui no túnel e aí o tempo desapareceu, né? Passaram os 30 minutos e vamos fazer aquele breve intervalo, mas vamos voltar o mais rápido possível. Até lá. Pela Rádio Rio de Janeiro, falando de Espiritismo, coordenação e apresentação, Marta Batista. Visite nosso site e ouça nossa programação em tempo real. Rádio Rio de Janeiro, na internet com você. www.radioriodejaneiro.am.br. Rádio Rio de Janeiro. Pela Rádio Rio de Janeiro, falando de Espiritismo, coordenação e apresentação, Marta Batista. Bem, queridos amigos ouvintes, nós estamos retornando depois de um breve intervalo e o programa é Falando de Espiritismo. Quem está conosco nesta tarde é o Jorge Medeiros, que desenvolve o tema Introdução à Filosofia Espírita. O nosso programa está indo ao ar gravado em face do feriado de Carnaval. Então, retomando, né, o que você nos falava, Jorge, você então mostrou e colocou assim de forma bastante destacada a importância para que nós adentremos o tema, né, da filosofia espírita, que nós a entendamos como ela é e não com a visão que nós temos na perspectiva material. Exatamente. Né? Então, aqueles que desenvolvem os temas, né, que são expositores, é de bom alvitre que a pessoa perceba isso e ela, na condição, né, de expor primeiramente a alguém, que ela então apresente, né, as duas formas, né, a visão do dicionário, a visão na perspectiva material e na perspectiva espírita. É isso aí. Né? E mesmo muito além, e aí é mais profundo ainda, muito além dos palestrantes e dos divulgadores, temos que entender, e aí aumenta mais ainda a nossa responsabilidade, que muitos espíritos não conhecem, escrevem livros e não estudaram a doutrina espírita. Para eles e para quem recebeu a mensagem, pelo fato dele ser espírita, bastava que ele compreenderia tudo. Já o nosso grande querido pastor Canning, né? Ele fala, é um erro, e o Kardec diz que o Canning era um homem superior em todos os sentidos. E ele diz, não sabemos tudo, isso é um grande erro que vocês cometem, não sabemos tudo. Então, e tem espírito emérito, com dezenas e dezenas de livros sobre a moral de Jesus, etc. E é contra a filosofia espírita, não aceita. Não aceita, por quê? Porque é uma opinião dele. A doutrina espírita é a resultante do ensino coletivo e concordante dos espíritos superiores. Ele tem uma opinião, um ponto de vista sobre isso, mas não é a doutrina espírita. Então, se tivesse estudado mais a filosofia espírita, talvez alguns conceitos ele próprio modificaria. E isso é normal, porque nós vamos morrer. E é interessante isso, porque a gente tem a tendência ainda de imaginar que morreu, todos os espíritos entendem as coisas da mesma forma. E não é assim. Tanto é que o próprio Bezerra de Menezes, né, em várias vezes eu já ouvi ele em mensagem dizer, nós, os espíritos espíritas, né? Então, se tem os espíritos espíritas, porque tem os espíritas não espíritas. Né? Livre pensadores, esotéricos, etc., espiritualistas.
Quem já frequentou, trabalha numa reunião mediúnica, sabe disso. Exatamente. Né? Aparecem ali irmãos que precisam de orientação, pastores, padres, né? Devotos de N religiões. Exatamente. Né? Então, esses espíritos deveriam ter estudado a doutrina espírita para poder... alguns romances que eu li, em nenhum momento... em trajetórias de muito tempo, de vários espíritos, não estudaram a doutrina espírita. Apenas vão falando, descrevendo, mas fazendo descrição, mas não definições. Porque as definições já estão na doutrina espírita. Infelizmente, quando vão colher para fazer definições, colhem em outras escolas filosóficas. É aí que entra o imbróglio da coisa. Porque a gente começa a misturar e não sabe... A palavra é essa, imbróglio. Imbróglio. Kardec diz lá, o que faz a moderna ciência espírita? Poda o que há de místico e... explica com seus nomes próprios, está lá na introdução do Livro dos Espíritos, com seus nomes próprios. Então a doutrina espírita tem os seus próprios conceitos, seus próprios nomes, que esses espíritos não usam, e às vezes a gente confunde até. Então a gente tem que penetrar na filosofia espírita para poder entender o pensamento dos espíritos superiores e de Allan Kardec. Um bom exemplo, quando a gente está lendo o Evangelho ou em uma passagem, a questão do castigo. O castigo da doutrina espírita não é o castigo da igreja. Quando ele fala isso é um castigo, não é aquele Deus cruel e vingador do passado que vai punir, né, de forma, o Deus ciumento, o Deus que se irrita, que se arrepende. Não é esse sentido. O sentido da doutrina espírita o castigo que ele está falando aquele que recebe como um castigo. Exatamente. É totalmente diferente. Então, os espíritos falam, isso é um castigo. Não que Deus está te castigando. Não. Você vai sentir aquilo como, caramba, errei, nossa... Nem a visão espiritual, nem existe essa conotação do castigo. Exatamente. Né? Porque a conotação espiritual é pedagógica. Exatamente. Né? De ensinar, de educar. Então, a visão de castigo, eles colocam muito bem apresentado, porque no grau que nós nos encontramos, a gente recebe como um castigo. Exatamente. Né? Que digamos assim, é proporcional ao nosso grau de renitência. Exatamente. Né? E quando a gente lê, a gente traz do passado todos os nossos atavismos e acha, o Espiritismo também ainda está falando de castigo. Não, tem que entender. Para isso tem que penetrar no texto. Claro. Né? Tem uma conhecida do movimento espírita que estuda de forma muito franca a doutrina espírita, e ela fala uma coisa que eu demorei a aceitar, mas depois eu me rendi. Que ela diz, o espírita, ele lê, mas não penetra no texto. Então ele lê superficialmente e começa a interpretar segundo os seus próprios pontos de vista. Exatamente. Não consegue entender o que está no texto. Então, se a pessoa não penetra no texto, ela não vai entender o sentido daquilo. Claro. Então ela vai achar que o castigo que ele está falando é o castigo da igreja, e não é. Outra expressão também que está na doutrina espírita é a expressão pecado. Não é o pecado da igreja. É ali no sentido de erro, equívoco. Ele usou o vocábulo pecado, mas não no sentido do peso que se dá às coisas. Então, eu tenho que pegar no texto. Por exemplo, essa referência eu posso colocar aqui. Tem muitas outras. Eu peguei uma até por causa do tempo. Pode dar uma lida lá no Livro dos Espíritos, questão 399, e a questão 1019 do Livro dos Espíritos, e o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8º inteiro fala sobre essa questão do pecado, explicando não da conotação que algumas pessoas ainda têm, né? Então, para a gente ver o quanto ainda há um campo de estudo e que nós devemos parar. Se a gente tem essas visões equivocadas, é o momento da gente parar, se despir e começar a estudar tudo de novo. É verdade. Reestudar, revisitar. Isso. Que às vezes a gente não sabe se aquele conceito está definido pela doutrina espírita ou se está definido por um espírito. Claro. Né? Então, eu tenho que parar e estudar tudo de novo. Um exemplo, eu há um pouco tempo, não tem muito tempo, estudando o Livro dos Espíritos, eu percebi que a palavra expiação tem 2 significados. E eu, poxa, mas é isso mesmo?
É bem claro, mas é isso. É a leitura viciada. Não, já sei o que é expiação. Se eu já sei o que é expiação, acabou. Né? Eu vou ler aquilo ali, tô lendo só de praxe, porque eu já tô lendo, né? Às vezes a gente faz assim, nos nossos estudos. Não, vou abrir o Evangelho, vou ler aqui e tal, já sei que essa passagem, já sei, já tudo que fala, né? Se você não se despir, você não vai aprofundar o nível de leitura nunca. Nunca, exatamente. Então, a palavra expiação, ela tem um sentido mais amplo, que é esse de sofrer as consequências de um ato do passado. E esse aí, ele praticamente domina todas as obras fundamentais, desde o Livro dos Espíritos até a Revista Espírita de 1869, todas as obras fundamentais. E existe uma outra definição que ela começa já lá no Livro dos Espíritos, que é a expiação no sentido de sofrer as consequências naturais do Estado. Então, um exemplo, vir à Terra. Em que consiste a reencarnação? Expiação e progresso. E aí, quando a gente lê expiação ali, a gente não lê o resto do texto. Expiação e progresso. Então, esse mundo é um mundo de provas e expiações, é porque eu venho para aqui para sofrer o passado, ponto, acabou. Fecha a porta e vamos embora. Já entendi, eu sou um cara. Mas tem o resto. Ele diz... No progresso, não sei o quê, e sofrer as consequências da nossa inferioridade. Nisto consiste a expiação. Isto é, o fato de eu vir para um mundo material, sofrer as vicissitudes da matéria, do tempo, de um corpo inferior, isso já é uma expiação pelo meu estado. Claro. Não é uma questão consequência de um erro do passado. É uma consequência... Como se tudo fosse, exatamente, né, a consequência daquele erro, daqueles erros, né? Quer dizer, essa conotação é quase a conotação do pecado e castigo, né? Então, você sofrer do passado, existe essa. E essa é muito. Mas essa questão de você estar passivo... É uma expiação da minha inferioridade. Naturalmente, eu tenho que ir para o mundo material. Claro. Né? Então, essa é a expiação nesse sentido mais estrito. Né? Com o sentido de o nível de densidade do planeta. Exatamente, isso. E todas as peculiaridades que existem nele. Isso. Então, na Revista Espírita, de 1863... Tem um texto de Kardec sobre a expiação, porque um amigo mandou uma reflexão lá tentando definir expiação, mas exatamente querendo firmar que expiação só pode ser coisa do passado. E aí o Kardec, dentre outras coisas, ele diz lá: as misérias deste mundo são, pois, expiações, pelo seu lado efetivo e material. As provas pelas consequências morais e provas pelas consequências morais, né? Qualquer que seja o nome que lhe dê, o resultado deve ser o mesmo, a melhoria. Então, aqui ele está trazendo esse sentido mais estrito, que está lá no Livro dos Espíritos, questão 132, que ele diz que nisto consiste a expiação, em sofrer no mundo material. Kardec aqui novamente traz essa questão. Em outras passagens ele traz também. Então, se eu simplesmente leio já achando que sei, eu pego aquela definição e acabou. Mas existe uma outra forma de entender as coisas, que amplia a nossa visão também. E isso é difícil, porque mas eu já sei que é. Eu não aceito, já conheci pessoas, mas eu não aceito. Você tem o direito de não aceitar, mas está definido. E bem claro, é nisto que consiste a expiação. Isso é a expiação de encarnar num planeta material por causa da sua inferioridade. E nesse sentido não tem nada a ver com o erro do passado. O erro do passado a gente expia também. Claro. Mas você expia o seu estado. Isso é muito interessante. É verdade. Né? Então, para a gente ver o quanto de ampla é a filosofia espírita. A visão anterior, né, é uma visão
que te deixa um pouco passivo, né? E que te coloca quase num determinismo, né? De você, não, isso aí, eu tô espiando o passado, entendeu? E você acaba, né, tendo uma pseudo-resignação, né, que na verdade não seria bem isso, né? O que se espera é que esse mundo progrida, né? E para ele progredir e ficar menos áspero e menos denso, é necessário que você, né, modifique. Então, de uma certa forma, todos nós estamos espiando. E aquele que já superou a Terra, esse está em missão, esse já não está mais espiando. Por isso que nós podemos transformar uma expiação em prova, de uma certa forma, como Kardec diz aqui. Está muito ligado. Do ponto de vista de você conseguir dizer, eu tenho certeza que isto é uma expiação, vai variar de caso para caso, né? A gente gosta de julgar, não, isso aí é uma expiação e tal, mas a gente não sabe porque tem outras coisas que estão envolvidas aí numa alma imortal que a gente não tem acesso. Não tem acesso, né? Então, isso é estudar. Por isso que a introdução à filosofia espírita, eu tenho que descer no texto, estudar a passagem inteira para tentar ver o que os espíritos estão tentando trazer ali para a gente. Se eu só ler, já vai falar sobre expiação, eu já sei. Aí o que você lê não vai acrescentar, porque você já fechou a própria mente para aprender coisas novas, né? Tá solto, né? Exatamente. Então, essa questão das leis, ou também uma outra questão que a gente vê, associar leis da física, da matemática, etc., com o espiritismo. Como eu já vi, está nas obras de Kardec, lei de ação e reação, a terceira lei de Newton. Não tem nada a ver lei de ação e reação com o espiritismo. Lei de ação e reação tem a interpretação lá da filosofia hindu, tem a interpretação da lei de ação e reação da lei de Newton, né? Mas a doutrina espírita não define em lugar nenhum das mais de 20 mil páginas lei de ação e reação, né? Existe a causa e o efeito, e não está definido também lei de causa e efeito. Os espíritas usam essa expressão, a lei de causa, não tem essa lei, a lei de causa e efeito não existe. Existe, sim, para toda causa tem um efeito. Agora, essa causa pode ter efeitos determinísticos e efeitos estocásticos. Isso aí é uma questão da ciência. Exemplo, eu posso tomar sol todos os dias, e tomar sol todos os dias tem efeito. Esse efeito pode chegar a dar um câncer, como pode chegar apenas me dar rugas ou me dar pinturas na pele, etc. Então, não teve um efeito? Teve. Mas esse efeito não é direto, então não é determinístico. Todo mundo que toma sol vai ter câncer. Não. Isso não é um efeito determinístico nesse sentido. Pode ter ou não. Claro. Então, e a lei de Newton, pior ainda. Um exemplo, a lei de Newton diz, a força atua no outro corpo. Então, se eu agrido o rosto de alguém agride minha mão. É diferente, não tem nada a ver com se eu agredir o rosto de alguém vai agredir o meu rosto. Não tem nada a ver com a lei de Newton isso. Então, mas a gente faz essas ligações, às vezes, equivocadamente, porque a gente não conhece nenhuma coisa e nem outra, né? Então, isso é importante. E algumas definições que também são usadas, né? Um exemplo, que nós, espíritas, usamos muito a expressão desobsessão. E a gente usa desobsessão. E quando a gente faz a pesquisa, Kardec nunca usou a expressão desobsessão. Poxa, mas não é a mesma coisa? Pode até ser quase a mesma coisa, mas no sentido filosófico não é. Kardec usa a expressão educação moral do espírito. Isso é, nós vamos dar elementos para que aquele espírito por ele mesmo se modifique. Desobsessão subentende o quê? Eu vou lá, vou fazer um tratamento e vou expulsar o espírito, vou afastar aqueles espíritos. Exatamente. E não é isso. Porque Deus não permite, Deus é justo, infinitamente justo. E já disse Jesus, não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Enquanto aquela relação se fizer necessária, ela vai estar ali. Então, ou se educa o encarnado, ou se educa o desencarnado.
Então, nesse sentido, educação moral. É um processo moral que os uniu. E que na verdade é concomitante, né? Isso. A educação. Né? É isso aí. Porque o médium, né, ou aqueles que estão ali na vibração, eles aprendem, né, com os relatos, isso, né, dolorosos dos espíritos. É isso né? mesmo. Que a gente às vezes não, você toma não sei quantos passes e fica tudo. Não. Você pode tomar 1000 passes, se não melhorar. Se nem o de cá e nem o de lá, a relação continua. Pode até piorar, né? É verdade. Porque às vezes eu relaxo e... Então, pra gente ver que às vezes uma palavra ela vai levando para outros sentidos. Um exemplo uma outra palavra também que é muito usada no movimento espírita, que é água fluidificada. Eu vou fluidificar a água. Primeiro que a água já é um fluido, né? Então eu não posso fluidificar a água, porque ela já é um fluido. O Kardec e os espíritos, ele usam a expressão magnetizar a água. Isso é, magnetizar não no sentido que as pessoas entendem hoje. Definição de magnetismo é a ação direta à distância sem contato. É uma outra coisa, não é um magnetismo de ímã, de campo magnético, não tem nada a ver. Mas porque a gente... Por não ter estudado lá o magnetismo, a gente acha que, não, o campo magnético, aí pensa do ímã e tal. Não, é porque eles não sabiam o que era. Eles sabiam que era a distância, sem contato. Eles chamavam aquilo porque o ímã atua também sem contato, eles chamavam de magnetismo, mas não por ser o ímã, mas é porque é a distância. Então, magnetizar a água é a ação dos espíritos naquele fluido, que é a água. Então, eles vão colocar propriedades, etc., que aí... teríamos que estudar o quê? Mas não que eu vou transformar a água em fluido. Eu vou magnetizá-la. Isso é, vou agir à distância. Interessante, né? É verdade. Pra gente ver o quanto que as coisas vão mudando. Se a gente consegue penetrar nesse texto. E aí, por entender que você está fluidificando a água, tem gente que ainda chega em outros limites, que é de fechar a tampa da garrafa e, principalmente, achar que a pessoa que tomou o passe, ela obrigatoriamente tem que beber a água. Se ela tomou o passe, ela já foi magnetizada. Ela não precisa da água magnetizada, porque o corpo dela é mais de 50% de água. O que os espíritos são capazes de infundir no copinho, eles são capazes de infundir no nosso sistema sanguíneo, na água que está no nosso corpo. São as mesmas propriedades, a atuação à distância. Então não é porque está a garrafa fechada ou não. A água é um recurso que se usa para quê? Principalmente aquela que é uma das essências desse programa. Auxiliar aquela pessoa que não pode estar exatamente no local. Isso. Então vou levar aquela água magnetizada para aquela pessoa que não pôde ser magnetizada pessoalmente. Exato. Né? Não, a gente magnetiza a pessoa e ainda magnetiza a água. E aí trata essa água magnetizada como água benta, que é um outro problema, né? Então, o passe não é obrigatório e a água é magnetizada e não fluidificada. Então a gente não vai achar em nenhum lugar escrito água fluidificada nas obras de Kardec. Em outras obras, sim, né? Porque aí já é outra questão. Então, para a gente ver o quanto uma palavra ela pode trazer interpretações diversas da doutrina espírita. Um outro exemplo é a expressão desdobramento. Desdobramento é uma expressão comum no movimento espírita, né? Quando o espírito está desdobrado, do ponto de vista filosófico, o espírito não se dobra. Ele não se dobra, portanto, ele não se desdobra. O espírito ele fica em estado de vigília, quando estamos acordados, e ele se emancipa do corpo quando estamos dormindo. Emancipa e não desdobra. Foi uma expressão colhida em outro... Tudo bem, é um direito que o espírito tem, etc. Mas do ponto de vista da filosofia espírita, é emancipação da alma.
O espírito se emancipa do corpo e consegue perceber as coisas de uma forma diferente. Como você falou, né? São espíritos que, por estarem na erraticidade, né? Eles fazem ditados, mas sem o conhecimento espírita. Sem ter estudado a doutrina espírita. E nós achamos só porque ele é um espírito, ele conhece a doutrina espírita. E não é verdade. Tanto é que, muitas vezes, a ideia que se traz em alguns pontos é totalmente contrário. É verdade. E as pessoas ficam naquela... não, mas eu sou devoto de fulano e eu aceito só o que fulano fala. É um direito que a gente tem, da mesma forma que a pessoa é devota de Maria, etc. Né? O espiritismo, ele respeita as crenças, as religiões, etc. Mas, do ponto de vista doutrinário, a definição é emancipação da alma. Outra palavra também que é muito comum, que é utilizada, eu já ouvi muita gente falando, é desencarne. O desencarne de fulano, o desencarne de cicrano. E aí a gente vai buscar, né? E essa palavra não existe também na filosofia espírita. Existe, assim, encarne, existe encarnar, encarna, encarne, desencarnar, desencarnação, mas desencarne não existe. Interessante, né? Essa forma que a gente de parar e se reavaliar naquilo que a gente fala, naquilo que a gente reproduz. Uma vez eu conversando com um amigo, e ele disse, como Kardec nos ensinou, nascer, renascer, progredir sempre, tal é a lei. E a gente vai pesquisar, Kardec nunca disse isso. Só colocaram no túmulo dele. Alguém inspirado, porque a frase é muito bela. Claro. Mas Kardec mesmo nunca disse essa frase. Não quer dizer que é errado, só ele não disse. Claro. Né? E isso é muito interessante, porque a gente repete. A gente repete as coisas sem parar para analisar. Justamente esse ranço do passado de não avaliar nada, ouvir e eleger, né, determinadas pessoas que estão ali, né, em destaque falando, né, como sendo a última palavra. Né? Então não vamos questionar, foi o fulano que falou. Né? Então é isso, deve ser isso, mas não pode, né? A doutrina espírita é uma doutrina de autonomia, uma doutrina de maioridade espiritual. Quer dizer, nós precisamos aprender a ter a nossa criticidade. E né? para o nosso crescimento, nós temos que nos deixar decepcionar. A gente tem que se deixar decepcionar conosco e com os outros. Há muitos anos atrás, assistindo uma palestra de uma pessoa, e a pessoa fez várias citações, e eu, naquela época, ávido estudante, né, do doutrina espírita, anotei tudo. E depois fui pesquisar e não achei nada daquelas citações. Né? Fui enciclopédia, Barça, Larousse, todas aquelas palavras, aquelas personagens todas, e não achei. E aí, a partir dali, eu comecei, talvez seja a inspiração dos bons espíritos, vai anotando aí, pra gente se descer. Puxa, mas caramba, pensei que... a gente pensou porque é mais fácil assim, pensar, do que trabalhar. Delegar a alguém a responsabilidade. Exatamente. Né? Então, a filosofia espírita, ela traz esses conceitos e faz com que a gente se aparelhe para enfrentar essa realidade de uma nova era, onde nada mais é passivo, o outro faz por mim. Não, eu é que tenho que entender o mecanismo, trabalhar e estudar. Tinha uma última palavra que era, para a gente terminar, que é a palavra plano espiritual também. Sim. Que Kardec e os espíritos usam mundo espírita, erraticidade, mundo moral, e não plano espiritual. Talvez seja uma eufemização, um processo mais de proselitismo, de tirar, né? Porque o mundo espírita, talvez algumas pessoas achassem que seja mais agressivo, não sei, mas plano espiritual, no plano espiritual, no mundo moral, mundo espírita, etc. Bem, Jorge, infelizmente o tempo acabou. Né? Nós ficaríamos aqui muitas horas falando sobre a filosofia espírita, né? É porque está nela
aquele alicerce que vai nos fortalecer e nos vai criar uma fé robusta para o enfrentamento das provas, né? Mas o tempo, nós estamos presos ainda ao tempo, né? E precisamos encerrar. Eu quero pedir a Jesus que continue te abençoando nos seus propósitos sinceros, honestos de renovação, nas suas pesquisas e em tudo que você nos traz, que você continue nos brindando com esse manancial maravilhoso da doutrina espírita. E convidar a todos para que na semana que vem estejamos juntos falando de espiritismo. Até lá e muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Falando de Espiritismo. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM.